Olá, meus queridos, estamos aqui hoje para mais uma aula do canal Envelhecendo Loucamente. E hoje, como eu prometi na aula anterior, nós iremos falar sobre alguns fatores que influenciam no processo de envelhecimento. Fatores esses, externos e internos. E como eu tinha prometido, eu falei para vocês a respeito dessa foto, que a gente iria discutir um pouquinho sobre ela. Então, o que essa foto representa? Acreditem ou não, essa foto são irmãs gêmeas. Irmãs gêmeas, mas que viveram de forma bastante diferente e seu processo de envelhecimento no que diz a respeito à sua pele se deu também bastante diferente. A irmã que está aí do lado esquerdo da sua tela, que tem essa pele mais lisinha, ela se tornou ainda jovem freira, né? Ela foi para um convento e viveu a sua vida ali, boa parte da sua vida ali. E a irmã, à sua direita, teve uma vida no campo, né? Ela trabalhava na roça, vivia, né, na roça e tinha então um outro hábito de vida. Uau! Então, para a pele, o que teve tanta influência, né? Nós sabemos que a questão do sol influencia muito na questão do processo de envelhecimento da sua pele e também a questão do sono, né? Eu conheci pessoas que moravam, né, em convento, algumas irmãs, e eu sei que o hábito no convento é de dormir mais cedo, né? Acordam bem cedinho também para as orações e para a leitura da Bíblia, mas dormem cedo e se expõe menos ao sol, né? Quem trabalha ou mora no campo, muitas vezes fica muitas horas expostas à luz solar e, não sei, a questão do hábito ali de sono dessa pessoa, porque muitas pessoas que moram no campo também dormem mais cedo, né? E, então, nós sabemos que alguns fatores aceleram muito o processo de envelhecimento. Nós vamos citar alguns deles aqui. O envelhecimento da pele, por exemplo, é muito acelerado pelo uso do cigarro, né? Pessoas fumantes têm a pele muito mais envelhecida precocemente, né, pelo uso do cigarro. Então, vamos ver quais são alguns fatores que vão influenciar nesse aceleramento do envelhecimento, não só da pele, como de outros fatores. Então, nós temos os fatores externos que vão influenciar. Então, as coisas que estão ali no meio ambiente, né? O sol, calor, ou se é muito frio. Em todas essas intempéries, muitas vezes que sofremos, né? Do nosso meio ambiente, podem influenciar. Por isso a importância de proteção dessa pele, embora a gente tenha que expor um pouco para poder absorver a vitamina D, né? Mas na maior parte do tempo devemos então estar protegidos, né? Por chapéu, guarda-sol, né? Ou sombrinha, né? Que algumas mulheres andam pela rua, além de protetor solar. E também proteger essa pele do frio, né, excessivo, de pessoas que moram em lugares muito frios, é importante também um hidratante e também a ingesta de água. A ingesta de água é muito importante também para a preservação não só da beleza da pele, como do bom funcionamento dos nossos órgãos em geral. Há também os fatores internos que aceleram o processo de envelhecimento, que são as patologias, e o mau funcionamento de alguns órgãos já do nosso corpo, até pela dieta, né? Que às vezes nós temos com excesso de gordura, o excesso de sal, o excesso de açúcar, de farinha, farináceos, né? De farinha branca, isso tudo vai prejudicar a nossa saúde e poderá acelerar o processo de envelhecimento e o aparecimento de doenças. Então,
nós temos que cuidar. Pessoas que já têm diabetes, ou têm pressão arterial, ou são obesas, têm que cuidar nessa fase da juventude e vida adulta para corrigir esses problemas, para que elas possam ter um envelhecimento melhor ou minimizar os efeitos do processo de envelhecimento. Porque o envelhecimento, ele tem influenciadores diretos, né? Um deles é a hereditariedade, que nós vemos aí que contribui com mais ou menos 1/4 dessa porcentagem para o processo de envelhecimento. Então, se você tem seus pais, tios, que vivem bastante, né? Você tem uma tendência a viver bastante também, né? Isso é sinal que existe uma vitalidade no seu DNA, na sua família. Porém, o estilo de vida, ele tem uma influência 3 vezes maior do que a hereditariedade. Ou seja, mesmo que você não tenha parentes longevos, que vivem muito, você pode viver bastante e pode ter um envelhecimento desacelerado se você cuidar do seu estilo de vida. Mas quais são os componentes do nosso estilo de vida? Nós vamos falar sobre 3 componentes principais que estão ligados ao estilo de vida e que podem influenciar no processo de envelhecimento. Nós temos aí a questão da nutrição, a redução de fatores estressores e a atividade física. Eu sou educadora física. Eu sou formada com mestrado, doutorado, todo na área de educação física, especificamente o doutorado na área de envelhecimento, né? Meu mestrado e o doutorado foram nessa área, estudando o processo de envelhecimento. Então, eu vou falar nesse primeiro momento sobre atividade física. E nas 2 próximas aulas, nós vamos abordar a questão nutricional e a questão do estresse. Então, quais são alguns benefícios que a atividade física pode trazer para o indivíduo e que vai melhorar muito a sua saúde e retardar o processo de envelhecimento? Por exemplo, a atividade física, ela melhora a sua resistência aeróbia e melhora a sua resistência, o seu desempenho cardiovascular, do seu coração e da sua circulação, além também de melhorar a sua capacidade pulmonar. A atividade física, ela aumenta a força muscular. Em aulas que nós vamos nos aprofundar mais, nós vamos ver que com a idade, a gente perde naturalmente fibras musculares. Há uma diminuição dessa massa muscular. E naturalmente, então se a gente continuar com a mesma quantidade de atividade física que a gente tinha, ou nenhuma atividade, né? Se a pessoa é sedentária, ela vai ter uma perda dessa massa muscular, né? Que a gente chama de massa magra. E a atividade física, ela aumenta a massa magra, então ela proporciona um aumento da força muscular, o que é muito importante para todos nós. E no processo de envelhecimento, isso é muito importante, porque mantém a autonomia dessa pessoa idosa, para que ela continue fazendo suas atividades do dia a dia com mais qualidade. Outro benefício da atividade física é a melhora da flexibilidade, né, da amplitude articular. Então, manter a atividade física com os alongamentos, com outras boas práticas, né, da atividade física, vai também ajudar no dia a dia dessa pessoa idosa, que é um grande objetivo, né, da atividade física nessa fase da nossa vida. Aumentando a força muscular, principalmente de membro inferior, nós vamos ter aí melhora da coordenação motora e do equilíbrio. Vocês já viram que às vezes a pessoa idosa, assim como a criancinha, às vezes ela tem mais dificuldade para se equilibrar, né? A criança, quando começa a andar, ela, né, demora para encontrar ali o seu equilíbrio. Os motivos são diferentes. Mas quando a gente envelhece, se a gente tem menos força muscular, né, tem essa perda dessa massa magra, a gente também vai ter mais dificuldade de manter a coordenação motora e o equilíbrio nas atividades diárias, né? Até para caminhar, subir uma escada. E outro benefício é a melhora da velocidade dos movimentos, ou seja, ter um tempo de reação. Porque, veja bem, meus pais são idosos e os 2 ainda dirigem.
Se você se mantém ativo fisicamente, você melhora a velocidade até da reação, às vezes no trânsito, onde você precisa tomar uma decisão e fazer um movimento. Às vezes você parece que vai tropeçar ou tropeça em alguma pedra, você tem a coordenação motora para poder se reorganizar daquele movimento que parece que você ia cair para que eventualmente evite a queda. Isso é muito importante e é um benefício imenso e que vai trazer qualidade de vida nesse processo do envelhecimento. Esses benefícios, eles vão atingir qualquer pessoa, mas na velhice isso ainda torna-se muito mais importante. A atividade física, ela não traz somente benefícios na parte fisiológica, ela traz também benefícios a nível psicológico. Então, ela melhora o seu bem-estar, o bem-estar que a pessoa, ela percebe que ela está melhor, né? Outro exemplo que eu trago novamente aqui em relação ao meu pai é cardiopata, revascularizado, e ele voltou a fazer atividade física depois da cirurgia, e isso fez um bem para ele tremendo. Então, às vezes, o dia ele amanhece, nem está assim tão se sentindo tão bem, mas tem academia naquele dia. E ele fala, eu vou. Eu falei, mas o senhor não está muito bem hoje e tal? Não, eu vou, porque quando eu estou lá me sinto melhor. E ele vai e realmente melhora o bem-estar, e ele volta para casa cansadinho, mas se sentindo bem, que ainda dá conta, né, de fazer aquele exercício, e realmente o exercício melhora. Melhorando o bem-estar percebido, você também consegue ter uma melhora da sua saúde mental. E até, nós vamos ver, a seguir, a diminuição da incidência da depressão. Temos várias pesquisas já que mostram que a depressão ela é menos presente nas pessoas que são ativas fisicamente. Não quer dizer que fazer atividade física vai te livrar da depressão a qualquer custo. Não, mas diminui a incidência e às vezes a intensidade desse estado depressivo. Outro benefício a nível psicológico é melhorar a capacidade cognitiva. Porque quando você aprende uma coisa nova, mesmo que seja uma atividade física, isso faz com que você forme sinapses nervosas, né? O seu sistema nervoso ele vai trabalhar, porque você está fazendo um aprendizado. E isso é muito importante. Isso vai influenciar em outros momentos da sua vida, onde a sua inteligência, né, a sua cognição vai ser solicitada, além de diminuir a ansiedade. Puxa vida, né? Quantos benefícios! Vale a pena mesmo a gente investir em atividade física. Mas ainda tem mais benefícios que a atividade física pode trazer. Um deles é a integração social. Quando você faz atividade física, você vai conhecer novas pessoas. Num projeto que eu trabalhei durante 15 anos, que era um projeto de ginástica, né, para pessoas acima de 60 anos, nós chegamos a ter um grupo de 80 pessoas ali. Então, pessoas da comunidade que foram ali, se conheceram, fizeram amizade, e isso é um benefício muito importante nessa fase, onde às vezes você deixa o mercado de trabalho, então você deixa de conviver com as pessoas que você tinha ali, né, aquele relacionamento que você tinha a nível de trabalho, e você fica na sua família. Quando você é mais idoso, às vezes seus filhos já casaram, os seus netos vêm de vez em quando, nem sempre você mora perto de familiares mais próximos, né, assim, de filhos ou de sobrinhos, e às vezes acaba o idoso ficando um pouco mais sozinho. Quando ele vai para atividade física em grupo, ele tem essa integração social, que é um benefício bastante importante. Então, a possibilidade de formação de novos amigos, né? E mesmo dentro desses grupos de atividade física, o que eu percebi ao longo desses 15 anos? Que muitas pessoas, às vezes, eram líderes nos seus locais de trabalho, e ali também, quando ela vem para esse grupo, ela ajuda, ela lidera, ela contamina de uma maneira positiva esse grupo a fazer atividade, a não deixar de praticar e de fazer, né, todas as aulas práticas, e também de desenvolver novos projetos. Então,
ele consegue manter, muitas vezes, um papel social que ele tinha e perdeu por estar fora do mercado de trabalho. Para as mulheres, às vezes, porque nem todas, né, tiveram assim a oportunidade ou a necessidade de estar ao longo da sua vida inserida no mercado de trabalho, mesmo aquelas mulheres que se dedicaram mais à família, a serem donas de casa e mães em tempo integral, esse ir, né, estar em um grupo de atividade física naquele momento é muito importante, porque é um momento em que ela tira aquele tempo para ela, uma escolha, né? Pessoal, falei, agora eu vou deixar tudo isso daqui organizado e agora eu vou lá para fazer uma atividade que eu escolhi, que faz bem para a minha saúde, para o meu corpo, e isso também tem um papel bastante relevante na vida das pessoas. Mas aí eu pergunto para vocês, qual seria o melhor tipo de atividade física para as pessoas idosas? Na opinião de vocês, comentem aí no nosso, no chat, né, no vídeo, e a gente vai estar, de repente, discutindo numa próxima oportunidade as opiniões, os comentários de vocês. Existem benefícios em vários tipos de atividade física. Hoje nós temos a comprovação da importância da musculação, na manutenção da massa e da força muscular, dos alongamentos, né, para manter esse idoso bastante flexível, porque nós nascemos super flexíveis, não é verdade? E a natação? Qual o benefício da natação para o idoso? Eu não vou conseguir falar aqui para vocês todos os benefícios de cada atividade física diferente, né? Mas a natação ou a hidroginástica, né, a atividade física na água, ela tem um benefício bastante importante, porque quando estamos dentro da água, que tem essa sensação de todo o seu corpo sendo envolvido, né, por uma substância, que no caso é a água, principalmente a água às vezes um pouco aquecida, então isso causa um bem-estar bastante importante de afago, né? Como se nós estivéssemos sendo afagados naquele momento, né? E isso é muito importante, né? Isso causa um bem-estar para a pessoa idosa, além do benefício aeróbio, muscular, que a natação promove. A natação ainda tem o benefício de melhorar a capacidade cardiorrespiratória, né? Porque essa questão de fazer um pouco da apneia, né? Que é nadar com a cabeça debaixo d'água, né? Segurando a respiração, todo esse movimento traz um benefício bastante importante também. E a dança? Nossa, dançar, que delícia, né? A dança é maravilhosa. Pessoas que gostam ou querem aprender a dançar, é uma atividade física muito importante para algumas pessoas, né? Então, eu conheci uma professora, né, que já passava dos 60 anos na Unicamp, que ela escolheu como atividade física para a vida dela dançar. Então, ela saía com o marido para dançar 3 vezes por semana. E aí dançava ali 2, às vezes 3 horas, né? E isso é uma delícia, porque a questão da música, desse envolvimento do movimento do corpo e com a música, causa um bem-estar. Então, a dança, além dos benefícios que ela traz para a força muscular, coordenação, ritmo, ela também traz benefícios para a alma, né? Porque essa questão do corpo em movimento, com uma música, com determinado ritmo, uma escolha musical que você gosta, também traz um benefício espiritual, né? Um benefício para a sua alma. Então, qual que é o melhor exercício para a pessoa idosa? É o exercício que ela gosta de fazer. Porque muitas vezes a pessoa tem horror de água, aí você vai fazer natação, porque a natação não tem impacto. Não adianta, porque a aderência àquela atividade que ela não aprecia, ela não vai conseguir permanecer naquela atividade. Lógico que ela pode experimentar e gostar, mas encontrar uma atividade que dê prazer a essa pessoa é muito importante. Agora eu quero trazer para vocês quais são os objetivos da atividade física para o idoso, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, um dos objetivos é
minimizar as mudanças biológicas do envelhecimento. Quando nós vamos envelhecendo, algumas mudanças vão acontecendo no nosso organismo. E nós vamos explicar essas mudanças nos próximos episódios. Então, a atividade física, ela pode minimizar algumas dessas mudanças que ocorrem a nível celular e molecular. Um outro objetivo é reverter as perdas causadas pelo sedentarismo. A pessoa sedentária, ela tem muitas perdas em relação à pessoa ativa fisicamente. Mas, através da atividade física, mesmo que essas perdas já tenham ocorrido, como a própria perda da massa magra, né, da massa muscular, pode ser revertida pela atividade física. E um outro objetivo é controlar doenças crônicas, diminuindo a medicação, porque alguns exercícios promovem algumas melhoras, e a pessoa poderá reduzir um pouco, até em alguns casos retirar a medicação para algumas patologias, para alguns estados que ela se encontra, né? E outro benefício também é a diminuição de efeitos colaterais de alguns tratamentos medicamentosos. Além disso, a atividade física ela pode melhorar a saúde emocional. Lembra que eu falei da menor incidência de depressão entre pessoas ativas fisicamente? Também aumenta a mobilidade e pode colaborar na reabilitação de doenças crônicas e agudas. Em estados crônicos de doenças como diabetes, como hipertensão, há um benefício bastante grande trazido pela atividade física, e em alguns casos agudos também há benefícios. Agora, existem contraindicações para a prática de atividade física em relação ao idoso? Sim, existe. Às vezes a pessoa está num estado agudo de doença, com febre, ou algum tipo de intercorrência que ela não deve fazer atividade física naquele momento. Quando ela está com a glicemia descontrolada, né, o diabetes descontrolado, com crise hiperglicêmica muito intensa, ou até hipoglicêmica também, né, a glicemia muito baixa, naquele momento ela não deve exercitar. Tem que corrigir esse quadro para depois, então, começar a fazer atividade física. Casos de asma severa, dor muscular intensa, né, musculoesquelética, ou também hipertensão severa. Precisa ver se esse paciente ou cliente, né, está medicado para aquela patologia que ele tem, porque às vezes é uma doença crônica, né, que ele não vai ter cura, mas ele tem tratamento. Então, é muito importante o acompanhamento médico, uma avaliação médica para que a gente, como educador físico, possamos lidar mais adequadamente com pessoas que têm patologias. É diferente do idoso saudável que não tem nenhuma patologia. Então, quem é candidato ao exercício? Na realidade, todos os idosos são candidatos, mesmo os idosos frágeis. O sedentarismo ele é mais perigoso para o idoso do que as atividades físicas. É importante que você faça uma avaliação cardiológica para fazer atividade física? Sim, é importante que a gente saiba como está o funcionamento cardíaco, né, dessa pessoa que vai começar a fazer um programa de atividade física, se ela é sedentária, se ela já fazia algum tipo de atividade física, tem várias coisas que são importantes que o profissional que vai trabalhar com essa pessoa saiba. Mas é muito importante que ela inicie o exercício também. Então, nós vamos ter uma aula que é exatamente sobre prescrição de atividade física para cardiopatas, para idosos. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho essa temática mais detalhadamente. Não perca, então, a próxima aula. O que iremos trazer na próxima aula? Mais um tema sobre estilo de vida saudável para prevenir o envelhecimento. E o tema da próxima aula, então, será nutrição na maturidade. Até lá, um beijo!